Olá, estamos começando o Direto ao Ponto. Dando sequência à série de entrevistas sobre as eleições deste ano, o bate-papo de hoje vai trazer informações sobre a segurança das urnas eletrônicas, biometria e determinações que visam garantir a integridade da democracia brasileira. Vamos conversar com Walter Gonçalves, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Hora de ficar por dentro de tudo que está acontecendo em torno do processo democrático deste ano. O Direto ao Ponto está no ar. Walter Gonçalves, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, muito bem-vindo ao programa Direto ao Ponto e vamos direto ao ponto. A gente tem visto aí comentários que colocam em dúvida o sistema de votação do Brasil. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A nossa urna, a urna eletrônica brasileira, é realmente segura? Nós temos um processo de votação eletrônica que tem mais de 25 anos. As pessoas costumam focar na urna eletrônica, na segurança da urna eletrônica. É preciso ter uma visão mais abrangente e focar no processo de votação eletrônica. A urna eletrônica é apenas um dos componentes desse processo. A urna é segura, mas o processo é mais seguro ainda. Nós podemos dizer e afirmar que hoje nós temos mais de 40 pontos de verificação e auditoria dentro do processo de votação, desde a confecção dos programas que vão rodar na urna eletrônica até no dia da eleição, onde é permitido fazer auditoria de integridade da urna e auditoria de autenticidade dos programas que estão rodando na urna eletrônica. Já que a urna é realmente segura, por que tantos ataques à urna eletrônica brasileira? Nós estamos com uma eleição bastante polarizada, mas não é exclusividade dessa eleição ataques ao sistema de votação e à urna eletrônica. Desde o início do processo, a gente sempre recebe críticas, tá, em relação a isso. E o que nós pedimos é que essas pessoas que criticam, esses grupos que criticam, que eles façam a verificação, atendam ao chamado da Justiça Eleitoral e participe, tá, das auditorias, das verificações, porque o que a gente observa a cada eleição é que a gente realiza os procedimentos preparatórios, principalmente no que diz respeito à urna eletrônica, sem a fiscalização daqueles que deveriam estar presentes, como no caso candidatos, representantes de partido político, a exemplo da audiência de carga e lacre das urnas eletrônicas, que vão começar agora no final de setembro, e que costumeiramente os partidos não mandam representantes para, nessa oportunidade, fiscalizar e auditar a urna eletrônica. Em mais de 25 anos de uso da urna eletrônica no Brasil, já houve indício de fraude? Já houve reclamações, tá? Informações a respeito de comportamentos, vamos dizer assim, comportamentos divergentes da urna eletrônica, mas efetivamente, tá, não existe na história da urna eletrônica nenhuma comprovação de fraude ou de falha no procedimento que tenha afetado o resultado das eleições. Tem alguma novidade tecnológica em relação às urnas eletrônicas para este ano? O TRE Maranhão recebeu aproximadamente 8.000 urnas eletrônicas do novo modelo, as urnas 2020. É uma nova geração de urnas eletrônicas que incorpora vários avanços tecnológicos. Isso representa cerca de 44% de todas as urnas que vão ser instaladas aqui no Maranhão no dia da eleição. Aliás, esse percentual pode ser estendido para o país. Todos os estados vão ter em torno de 40% a 44% de urnas da nova geração no dia da eleição. E nós vamos ter agora, no dia 21 de agosto, no município de Bela Vista, uma eleição simulada, que vai ser a única a ser realizada no Brasil,
onde nós vamos colocar frente a frente ao eleitor esse novo modelo de urna, para a gente verificar o comportamento do eleitor, o comportamento dos nossos mesários. Essa ação vai ser inédita no Brasil, nós estamos recebendo cerca de 10 técnicos que estão vindo do TSE para acompanhar e participar desse processo, e esperamos que a gente tenha pleno êxito, pleno sucesso e possa realmente, após a eleição simulada, responder uma série de questionamentos externos e internos do tipo qual será o tempo médio de votação do eleitor na eleição de 2 de outubro, utilizando a nova urna eletrônica. Nós vamos ter essa resposta após o dia 21 de agosto. Queria que o senhor colocasse essa questão da acessibilidade, que é importante, e dizer da praticidade desse novo equipamento, dessa nova urna eletrônica. Sim, a Justiça Eleitoral também inovou, né? Não só com a nova urna, mas com algumas implementações no software de votação, em relação principalmente à acessibilidade. Nós vamos ter agora na tela da urna um intérprete de Libra para auxiliar os eleitores com deficiência, e também teremos uma melhoria na questão do áudio da urna para aqueles eleitores que precisam desse auxílio para exercer a sua cidadania. Em 2020 não houve o sistema de biometria, e para este ano, como é que vai ser? Nós temos um novo leitor biométrico na urna eletrônica. Esse leitor ele tem um grau de eficiência maior do que os utilizados nos modelos anteriores, tá? E isso também vai ser testado na eleição simulada do dia 21 de agosto, agora próximo, na cidade de Bela Vista do Maranhão. Como é que o TRE está se organizando para agilizar ainda mais o processo de apuração após a votação? Temos várias estruturas que são críticas para a questão da apuração, e um ponto chave nessa, vamos dizer assim, nessa performance que a gente pode ter em relação a ter uma apuração, um resultado da eleição mais célere, é exatamente a estrutura de transmissão de dados. Esses dados que saem das urnas, eles precisam chegar ao Tribunal Superior Eleitoral, né, uma vez que a totalização da eleição é centralizada em Brasília, né, e para isso nós montamos várias estruturas com postos avançados de transmissão, onde nós teremos técnicos munidos de equipamentos de transmissão portátil para agilizar a chegada desses dados à central de totalização do TSE. E como é que é feito esse trabalho de fiscalização e auditoria das urnas? Nós temos nessa eleição uma ampliação significativa, tá, do quantitativo de urnas que podem ser auditadas no dia da eleição, principalmente em relação ao teste de integridade das urnas eletrônicas, que antigamente era denominado votação paralela. Até a eleição passada eram sorteados na véspera da eleição 4 urnas que seriam submetidos a esse processo no dia da eleição. Esse processo ele é todo auditado, tá? E ao final são verificados os resultados da apuração por cédula com o resultado da apuração na urna, para testar o correto funcionamento da urna no que diz respeito à computação dos votos. Nesse ano, a TSE ampliou, e o número de urnas que serão submetidas a esse processo passou de 4 para 27 urnas. Então nós vamos ter uma auditoria bastante ampliada. Essa auditoria também não vai ocorrer na sede do TRE, como costumava ser. Ela vai ser instalada na Associação dos Magistrados, aqui no Calhau, e vai estar aberto, tá, para o público e para os partidos políticos em geral, candidatos, acompanharem esse processo de auditoria, que é importantíssimo para atestar a eficiência e o correto funcionamento das urnas eletrônicas. Como é que vocês estão se preparando para, no caso de urnas falharem, darem algum problema na hora da votação? Nós temos um número de urnas de reserva, que a gente chama urna de contingência, e elas estarão preparadas para, caso seja necessário, substituir urnas que porventura tenham apresentado os defeitos durante o dia da votação, no período da votação. Todo esse pessoal vai ser treinado para, no caso de alguém ter alguma dificuldade com a nova urna no momento da eleição, ter a devida orientação? Nós já estamos treinando o chefe de cartório. Hoje mesmo iniciou o treinamento de uma turma de chefes de cartório.
aqueles que vão trabalhar com o novo modelo de urna, que também será a primeira vez que eles vão estar interagindo com essas urnas, e eles vão repassar esse treinamento para os mesários que atuarão no dia da eleição. Também estamos contratando cerca de 600 técnicos que vão atuar na estrutura de suporte aos cartórios eleitorais, principalmente no dia da eleição. Essa equipe ainda não chegou ao TRE, mas também será submetida a treinamento específico para prestar esse suporte. E quando começam as campanhas de orientação sobre o uso das novas urnas? Nós já vamos iniciar agora um trabalho com essa eleição simulada em Bela Vista, e após esse trabalho nós vamos então intensificar a divulgação e a orientação aos eleitores, tá, em relação à interação com esse novo modelo. Nós precisamos ver no dia 21 como é que o eleitor vai se comportar em relação a essa interação com o novo modelo de urna eletrônica. Senhor Walter, suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade e convidar os representantes da classe política, dos partidos políticos, a prestigiarem os diversos momentos que a Justiça Eleitoral oferece em relação à possibilidade de auditar, de atestar e de verificar a confiabilidade do nosso processo eletrônico de votação. Muito obrigada pela sua entrevista. Seja muito bem-vindo aqui à TV Assembleia e ao programa Direto ao Ponto. Ok, obrigado. A Justiça Eleitoral que agradece. Encerramos aqui mais um Direto ao Ponto. Hoje você conferiu informações sobre o trabalho da Justiça Eleitoral em torno da segurança do processo democrático para as eleições de outubro. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!